proposta da Prefeitura de Curitiba, que aumenta o IPTU da capital para 12% em média, passou em segunda discussão e já segue para a sanção de Rafael Greca. Mesmo com muitos questionamentos ao longo dos últimos dias, pressão de diversas entidades e debates no plenário, o projeto, que tramitava em regime de urgência, foi aprovado ontem pelos vereadores em segundo turno. Foram 21 votos favoráveis à proposição, 15 contra e 2 vereadores que se abstiveram. Com isso, o texto já seguiu para a sanção do prefeito e deve ser publicado no Diário Oficial do município nos próximos dias. Em média, o aumento vai ser de 12%, variando conforme a revisão da planta genérica de valores, a PGV, que serve de base para cálculo do IPTU. Ao defender o aumento, a Prefeitura destacou que os valores cobrados atualmente estão defasados, com unidades pagando valores bem diferentes do que é cobrado de outro com as mesmas características e até na mesma região. Segundo a Prefeitura de Curitiba, dos 955 mil imóveis da capital, cerca de 200 mil vão pagar até R$ 250 em 2023, somando IPTU e taxa de lixo nas faixas seguintes. 182 mil imóveis vão pagar até R$ 500 e outros 282 mil vão pagar até R$ 1.000 de imposto. Outros 247 mil imóveis de Curitiba vão ter que desembolsar até R$ 5.000 e 26 mil unidades até R$ 10.000. Vai ter também gente pagando IPTU de até R$ 100 mil aqui na capital do estado e cerca de 805 unidades que vão ultrapassar os R$ 100 mil. A partir de março, o contribuinte de Curitiba vai poder pagar o imposto também à vista, com 10% de desconto, ou parcelar até o mês de dezembro. Pela estimativa do município, a medida vai aumentar o valor do IPTU para 80% dos imóveis da capital e reduzir para outros 20%. Com isso, a expectativa da Prefeitura é arrecadar R$ 1 bilhão e 200 mil com a cobrança do IPTU no próximo ano. A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui, sobre o fato de ter vindo esse pedido da Prefeitura em fim de ano, com regime de urgência, votação em dia de jogo da Copa do Mundo da Seleção Brasileira, tudo muito conturbado, muito corrido na Câmara de Vereadores. Inclusive, gerou esse debate entre os parlamentares que criticaram a falta de tempo para debater a proposta. É verdade que a própria Prefeitura recuou, porque o imposto poderia aumentar muito mais para ainda mais pessoas. Teve ali a alíquota reduzida para 12%, em média, porque esse é um outro mistério que fica aí também soldando o valor do IPTU a partir de março do ano que vem, porque em média aumenta 12%, mas aí cada prédio, cada região da cidade pode ter a PGV, que é a tabela que faz o cálculo de valorização dos imóveis, de uma forma diferente. E aí, meu amigo, você só vai descobrir em março mesmo, quando chegar o boleto, qual vai ser o real valor que você vai precisar pagar no IPTU. Mas a notícia é, vai subir. 80% dos moradores de Curitiba vão pagar o imposto mais caro a partir do ano que vem. Importante que a gente saliente sempre, tá? Essa questão de aumento de imposto, ninguém quer. Ninguém quer. Eu não quero, a Bia não quer, o Tom que está aqui nos acompanhando não quer, o Yuri, a Dona Mara, ninguém quer aumento de imposto. Porque a gente já tem uma carga tributária das maiores do mundo por uma contrapartida de serviços muito, muito precária. Agora a gente precisa restabelecer alguns pontos que são a verdade aqui. Primeiro deles, a gente tem que lembrar que a proposta original era muito maior. Ela reduziu. A base do prefeito de vereadores ali, eles tiveram um trabalho e conseguiram reduzir essa alíquota. Foi bom porque o problema era muito maior. Resolveu? Aliviou? Não. Então assim, a gente tem que ter essa clareza. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu tenho acompanhado alguns vereadores, Bia, que estão ali do PT, do PDT, falando e bradando contra os impostos, falando contra o aumento. Opa, eu fico feliz, porque eu tenho esperança que de alguma forma eles tenham se convertido, que eles tenham entendido o quão ruim essa questão de você cobrar sistematicamente mais impostos da população que já paga muito. Mas quando eu vou olhar o histórico deles, alguns vereadores já estão ali na Câmara há mais de uma década, eu começo a olhar como que eles se comportaram em outros momentos. Eu fui olhar quando o Gustavo Fruita era prefeito e mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores com um aumento também significativo, mais de 14% de aumento. Eu fui olhar o que disseram os vereadores do PT na época. Defenderam a questão do aumento, olha, ipsis literi. A questão do PDT, que era o partido, também foi firme na defesa do aumento. Inclusive, Bia, essa tramitação em urgência foi utilizada na mesma época. Eu tenho dúvida, quando vejo, inclusive, esses parlamentares falando contra o aumento da carga tributária, o que eles vão dizer quando o governo federal do Lula aumentar a base tributária do país de novo? Ou só vale aqui, ou só é hipocrisia. Porque é o que parece. Bate aqui porque é oposição, mas quando era a situação podia.
Então os políticos eles têm que começar a entender que a sociedade ela tem memória, eles precisam ter coerência. Eu vejo alguns também parlamentares ligados a outros partidos que quando estão no governo aumentam também. Então ontem o Mark fez uma cobrança, falou, olha, é importante que as pessoas se posicionem, quem está pretendendo concorrer a prefeito, ele está absolutamente coberto de razão. Muita gente aí está cheio de pré-candidato a prefeito. Eles têm que se posicionar, dizer o que eles pensam nesse aumento de forma clara e inequívoca, para que as pessoas e a sociedade possam cobrar, caso no futuro eles venham exercer qualquer mandato público no executivo, se eles vão ter a coerência de defender isso quando eles estiverem com a caneta na mão. Porque é muito fácil, agora que é oposição, ser contra. Quando foi situação, era a favor. E daqui a pouco, se tiver a oportunidade de estar em algum momento de gestão, vai aumentar de novo. Então, assim, a coerência é fundamental. Mas isso, Bia, pelo visto, falta ali na Câmara de Vereadores. E você salientou um ponto importante. A gente vai descobrir exatamente o valor do imposto quando o boleto chegar. E o boleto vai chegar ali em 2023, a véspera já do ano eleitoral, em que os vereadores vão bater de porta em porta, de comércio em comércio, pedindo votos. Então é importante que você pergunte daí para o seu vereador como ele se posicionou, mas também para aquele candidato a prefeito que for aparecer na sua porta, pergunte para ele se ele fez alguma coisa, se os deputados estaduais que têm base em Curitiba fizeram alguma coisa, discutiram alguma coisa, se eles pensaram numa solução. Por exemplo, a nossa carga tributária que a gente passa para o governo federal é muito mais do que a gente recebe de retorno, se eles tiveram alguma atitude em relação a isso. Porque só criticar também é fácil, nesse momento, principalmente quando é oposição. Agora, tentar ser propositivo ou ter coerência, isso está cada vez mais difícil nessa nossa classe política. Coerência, Pedroso, é uma palavra realmente muito forte que se encaixa em vários aspectos da política, principalmente quando a gente fala desse tipo de proposta, porque o que nós percebemos é que não é ideologia, é bandeira partidária. Quando é o meu aliado que está fazendo uma proposta, eu voto a favor. Quando é o meu inimigo que faz a mesma proposta, eu tenho que votar contrário. Então, nunca é pensando exatamente em quem paga a conta, que é o eleitor. É sempre pensando na bandeira partidária ou no próprio benefício dentro de uma sigla.